E aí, galera do meu canal, tudo bem com vocês? E vamos lá para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma estratégia avançada, uma estratégia que eu acredito ser a melhor estratégia para vender token dentro da blockchain da Solana, tá bom? Então, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de no final do vídeo se inscrever, deixar o like, mas sem muita enrolação, vamos lá para o vídeo. Então, para começar o vídeo, eu estou aqui na DEX da Meteora e essa estratégia avançada que eu quero trazer para vocês vai ser aqui na DEX da Meteora, tá bom? E na blockchain da Solana. Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui ó 1.11 Solana. Eu vou utilizar essa estratégia para vender uma Solana, tá? Então, se a gente clicar aqui na minha carteira e utilizar Phantom, vocês podem ver que eu tenho 1.108 Solanas. Tem algumas outras coisas aqui, mas nada que vocês precisem se preocupar. Então vamos lá, que estratégia é essa? Então, a primeira coisa a gente vai acessar aqui na Meteora, tá? A gente vai acessar a aplicação aqui da Meteora. E aqui eu vou clicar em Pools, tá? Aqui em cima a gente clica em Pools. Aqui a gente tem uma série de possibilidades de Pools. Aqui é até legal que tem umas estratégias que o pessoal utiliza muito. Tá vendo essas APRs aqui de 999 por cento? Esses tokens geralmente são tokens que a galera chama de meme coin, né? Que a rede Solana é famosa por isso. E aí o que a galera faz? O pessoal espera lançar aquela meme coin que tem uma certa estrutura, que tem bastante gente comentando, falando sobre ela. Aí eles esperam o boom dessa meme coin, ou seja, esperam ela subir, subir, subir. E aí quando ela começa a parar de subir, eles criam uma pool de liquidez na queda. E aí, conforme ela vem caindo, você cria uma pool de liquidez para ela cair, 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 cair. E aí, quando chega lá embaixo, quando ela dá um repiquezinho, um respiro, você vende tudo. E aí, nesse tempo que você criou essa pool, que ela tá caindo, 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 muitas vezes você consegue ali gerar só em taxa o valor que você colocou. Então, você coloca lá uma pool com uma Solana, você consegue só em taxas ali, em coisa de meia hora, 1 hora, 2 horas no máximo, você consegue gerar ali em taxas. E na hora que ela dá um respiro, você vende e faz um lucro bem legal. Então, é uma estratégia aí bem avançada, mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero mostrar aqui para vocês uma estratégia que eu utilizo para vender tokens, tá? E aí, nesse cenário aqui, tem que ser na Meteora, que ela é a única que vai nos dar essa possibilidade dessa estratégia que eu quero criar, tá? Então, a gente vai... Então, galera, a estratégia, ela consiste em vender Solana, né? Como eu comentei lá no começo do vídeo. Então, a gente vai clicar aqui ó, em Solana com SDC. Aqui é a quantidade de bins que ele vai separar as nossas vendas. No meu cenário, como eu quero vender com range maior, eu vou vir nesse bin step 10 aqui, tá? Então eu vou clicar aqui, vou clicar em adicionar a posição. Aqui eu vou colocar a minha Solana, né, que eu quero vender. Eu vou colocar 0 em um SDC. Por que 0 em um SDC? Porque eu quero só vender minha Solana, não quero comprar nada. Vou clicar aqui na estratégia BidAsk. Lembra que a BidAsk é aquela estratégia que eu trouxe no último vídeo, que ele vai separar em vários bins aqui, ó, tá vendo? Cada um desses quadrinhos é uns bins. E conforme o valor da Solana for subindo, eu vou vendendo e cada vez ele vende mais, tá? Então eu vou colocar nesse range aqui, para mim isso aqui tá ótimo, vender entre 165 e 176. Se vocês quiserem, vocês podem até aumentar aqui, pode colocar aqui, por exemplo, Caio, eu quero colocar 200. Então ele vai quebrar aqui, ele vai fazer mais de uma pool, tá? Então ele tá falando que aqui, ó, para poder criar essa minha posição, ele vai ter que criar 3 pools. Por quê? Nesse modelo que a gente cria, ele separa na quantidade de bins. Então aqui tem a quantidade de bins. E aí nesse cenário que a gente está falando, como a gente colocou lá no bin 10, ele vai precisar criar 3 posições. Se a gente colocar aqui 175, ele já fala que é uma posição. Se a gente colocar 176, e o que é importante aqui, que é importante vocês entenderem? Eu vou colocar aqui no máximo para ver até quanto que ele vai para uma posição, tá? Se você colocar aqui 2 posições, basicamente você vai abrir 2 pools. E aí você vai pagar, vai deixar travado aqui para cada vez que você cria uma pool, você deixa um pouquinho de, se eu não me engano, é 0,06 travado dentro dessa pool. Claro que no momento que você fechar a pool, você tem esse valor de volta. Mas o meu cenário, eu não quero deixar preso, então eu só vou criar aqui até, vou deixar até ficar como uma, acho que é 178, 177, 176.9, ainda não, porque como subiu um pouquinho aqui, 175. Ok, 175. Então, quando tiver 175, 170, deixa
Deixa eu ver se eu subir aqui, ele mantém com uma posição. Manteve. Então eu vou deixar de 165 até 176. Ou seja, ele vai começar a vender essa minha Solana aos poucos, e conforme for subindo o valor, ele vai vendendo mais, tá? No valor que eu comprei essa Solana aqui, para mim já tá ótimo, tô tendo um lucro bem legal. Então, só realmente estou fazendo isso para ir gerando as taxas e conforme vai gerando as taxas, ele vai vendendo aos poucos, eu consigo otimizar essa minha venda, tá? Então, é uma estratégia que eu utilizo bastante. Deixa eu clicar aqui agora em adicionar. Clicar aqui em confirmar. Vocês viram que ele colocou lá como 1,05. Por quê? Como eu comentei, vai ficar um pouquinho preso, tá? Mas aqui a nossa pool já está criada, então a gente criou uma pool aqui de uma Solana. E aqui ficou um pouquinho de centavos, já que o valor da Solana subiu um pouquinho ali, mas é basicamente uma Solana para um pinguinho de centavos, tá? E agora, ó, já começou a gerar um pouquinho de taxa, tá? Então tá aqui como zero, porque realmente é um valor bem baixo, mas no caso aqui já gerou um pouquinho de taxa. Em Solana ainda nada, que no caso só gerou em USDC. Agora é só realmente deixar, e aqui você consegue até acompanhar, tá? Então, por exemplo, a Solana mexeu um pouquinho no valor, ele entrou no meu range, por isso que eu recebi um pouquinho de USDC, ou seja, já vendeu um pouquinho da minha Solana. Se subir, eu vou comprar de volta essa Solana, eu vou ficar com as taxas e vai subir um pouquinho de Solana aqui, tá? Então, ó, você vê que agora já foi até para 0,22, porque ele já vendeu um pouquinho da minha Solana, de 0,09999, agora já ficou 8. E é basicamente isso, tá? Que vai acontecer. Conforme a Solana for subindo, ele vai vindo para cá, vai vindo para cá e vai me gerando cada vez mais taxas, porque ele está vendendo mais Solanas e eu vou estar vendendo cada vez a minha Solana de forma mais cara, tá? Agora é só realmente deixar aqui, quanto mais oscilações do mercado a gente sabe que é melhor. Então é só torcer realmente para Solana oscilar bastante, subir, descer dentro desse range, que eu vou receber bastante taxas, mas de uma forma geral o mais importante aqui é eu vender realmente essa Solana o mais caro possível dentro dessa minha pool, tá? Essa Solana aqui eu comprei ela nesse período de queda, então para mim já está no valor que eu quero vender. Só que ao invés de eu vender a 165, eu vou criar essa pool aqui, BDS, que conforme vai subindo ele vai vendendo, e eu consigo otimizar minha venda e ainda ganhar um pouco de taxa durante o período que ficar aqui, tá? Então se a Solana começar a subir, então ele vai rapidinho aqui, eu não recebo muita taxa, mas se for ficando aqui um tempo até ela estourar para cima, eu aproveito e recebo taxas também, tá bom? Então essa é a estratégia que eu utilizo aqui na blockchain da Solana para vender as minhas Solanas, tá? E também utilizo para comprar, só que aí se fosse para comprar o cenário seria o contrário, né? A gente viria adicionar a posição, eu colocaria aqui, por exemplo, eu quero comprar $1, colocaria aqui no BDS, que como eu estou deixando zerado, ele vai comprando a Solana conforme ela vai caindo, conforme mais ela cair, mais ele vai quebrar aqui o meu dólar e vai comprando em mais, né? Aqui até mostra 0,027, enfim, 2 centavos aqui, 2 centavos, você vê que é legal, né? Ele começa comprando com 0,001 e no final ele já está comprando com quase 3 centavos, ou seja, conforme vai caindo, ele vai comprando e comprando, tá? Se eu quiser sempre acompanhar minha pool, é só clicar aqui, que a gente vai ter acesso aqui à nossa pool. E agora é só realmente acompanhar e deixar aqui. Daqui uns dias eu trago o vídeo mostrando para vocês como que ficou essa nossa pool, tá? Então é uma estratégia que eu utilizo bastante para tanto vender quanto para comprar. É quase que um DCA, só que feito de forma automática, tá? Então vocês podem ver aqui que ele já vendeu mais um pouquinho, então foi aqui para 0,44. Então vai mostrando que se eu fechar agora a minha pool, eu vou ter aqui 0,44 centavos em dólar e 0,65. Se eu clicar aqui para receber já as minhas taxas, ele vai me falar que ó, eu já recebi 0,00035 SDC de taxa. Merreca ainda, né? Não deu tempo de receber um valor um pouquinho maior, mas já está gerando taxas aqui na nossa pool de liquidez, tá? Então esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, é mais uma estratégia para vocês conseguirem comprar e vender ativos. Se você gostou, deixa um like, não se esqueça de deixar um comentário se quiser ver mais alguma coisa sobre outra blockchain, enfim, deixe sugestões aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!